Senhor presidente, deputado Romeu, deputado Elmano, aos demais deputados e deputadas, eu queria aqui fazer o registro da passagem, no dia de ontem, de 6 anos do Comitê de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa. 6 anos de trabalho do Comitê Cada Vida Importa. Essas aqui são algumas das publicações, relatórios de pesquisa, são trabalhos os mais diversos que nós temos feito com o intuito de prevenir a violência letal contra crianças e adolescentes. Naquele 23 de fevereiro de 2016, aqui no plenário 13 de maio, acorreram movimentos sociais, o Fórum DCA, que é o Fórum das Entidades Civis pela Infância e Adolescência, Conselho Estadual dos Direitos da Criança, técnicos governamentais, tanto de município como do Estado do Ceará, em especial da Vice-Governadoria, responsáveis pelo Ceará Pacífico, o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas pela Infância, que foi um parceiro de primeira hora. Naquele dia, se firmava um convênio entre Assembleia Legislativa do Estado, UNICEF, Vice-Governadoria, Conselho Estadual dos Direitos da Criança, Fórum DCA, sociedade civil, em torno de um grande movimento. Por que isso? Porque naqueles anos de 2015 e 2016, registravam-se os maiores e piores indicadores de assassinato contra adolescentes, contra aqueles na segunda década da vida. Naquele momento, o presidente do comitê, à época, era o deputado Ivo Gomes, hoje prefeito, eu era o relator do comitê. Nós nos dedicamos a 3 grandes objetivos. Primeiro, produzir informação de boa qualidade, baseada em pesquisas técnico-científicas, rigorosas, pesquisas epidemiológicas, socioantropológicas, em que nós vamos, até hoje, periodicamente, às famílias que perderam filhos na faixa de 10 a 19 anos. Por que isso? Porque nós queremos entender essa dinâmica. Porque entender, aí vem o segundo objetivo, é fundamental para prevenir. Porque a violência, ela não é só combatida pela repressão, ela pode ser prevenida antes que aconteça. Inclusive, por isso que o nosso comitê não é um comitê de combate, é um comitê de prevenção à violência, antes que a violência se instale. Nosso segundo objetivo, portanto, é estabelecer, com base nas evidências recolhidas pelas pesquisas, um conjunto de recomendações. Por que a gente fez isso e faz isso num parlamento, numa casa parlamentar? Porque, deputado Elmano, lamentavelmente, a agenda parlamentar no Brasil, em termos de segurança pública, ela foi tomada por demagogias, por populismos penais, por pensamento raso, por falta de aportes técnicos. Muitos parlamentares, inclusive, fizeram do tema da violência o tema para ter voto, mas, na verdade, tem baixíssima contribuição no enfrentamento à violência, do ponto de vista técnico-científico. Normalmente, fazem apelos sem qualidade, inclusive técnica. E nosso terceiro objetivo é mobilizar a sociedade por uma agenda de prevenção. Por isso, nós temos, nesses 6 anos, ininterruptamente, feito produção de pesquisa, produção de conhecimento, produzir uma agenda de recomendações e produzir ações de mobilização. Na comunicação, na sociedade civil, com a sociedade civil, com os movimentos de infância e juventude,
com gestores locais, com gestores estaduais. 6 anos ininterruptos do primeiro Comitê de Prevenção à Violência deste caráter no Brasil. Nesses 6 anos, graças inclusive à Unicef, a quem eu agradeço a parceria de primeira hora, esta experiência estendeu-se para o Brasil, inclusive para outros países. Hoje nós temos comitês de prevenção à violência sediados em outros estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, mais recentemente agora Maranhão busca montar o seu próprio comitê. Com esse mesmo fito, com esse mesmo objetivo, produzir informação de qualidade por enfrentamento à violência. Enfrentar a violência para que pela via da prevenção. Porque, para quem está nos ouvindo, nós sabemos que esta morte ela é concentrada. É a juventude, são os corpos negros, jovens, periféricos, pobres. A morte matada, a morte violenta, ela é sobretudo concentrada nesta segunda década da vida, portanto, na juventude periférica, na juventude racializada, na juventude negra, que sofre o racismo estrutural, o racismo institucional e as lógicas de opressão, de classe, de raça, de gênero e de território. Aqui em Fortaleza, a depender do território, a faixa etária de 10 a 19 anos, chegamos a incríveis 102 homicídios para cada 100 mil habitantes ano. Nós temos um conjunto de frases geradoras na nossa equipe, e aqui eu queria agradecer muito que a Assembleia Legislativa tenha abraçado o desafio do rigor técnico para termos uma equipe tecnicamente muito qualificada, fruto de seleção pública. Nós temos uma equipe permanente coordenando essas pesquisas e essas ações, todos eles pós-graduados, com intensa experiência nos territórios, sejam como articuladores comunitários, sejam como pesquisadores. Na nossa equipe, nós sabemos que a morte começa no abandono. E há várias camadas de abandono. Que a prevenção começa no local. Por isso, para nós, é tão importante mobilizar a sociedade local, comunidade local, o gestor local. E aí, mais uma vez, uma parceria importante com a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios e com o selo Unicef e com a APRESSE. Nós sabemos que se a morte ela é previsível, ela é, portanto, prevenível. Por isso, nós estabelecemos 12 indicadores que geram 12 recomendações que, ao longo desses 6 anos, nós temos buscado. Nós conseguimos, inclusive, aqui, influenciar gestores locais. A própria cidade de Fortaleza hoje tem um decreto, ainda da gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, instituindo um comitê permanente para a prevenção de homicídios. Hoje, quem está à frente é o secretário Davi Gomes, secretário de Juventude do município. Há municípios, muito recentemente, deputado Elmano, deputado Moisés, fui interpelado por um prefeito, e todos sabem aqui que eu não faço uma política regional, não tenho base regional. O prefeito me disse, eu preciso agradecer a você e a equipe do comitê, porque eu implementei as recomendações que vocês indicam, e eu consegui zerar o homicídio na faixa de 10 a 19 anos. Isso é algo muito importante. Nós acabamos de lançar agora uma plataforma de monitoramento de homicídios, que é a primeira plataforma desse tipo em casas estaduais. Você pode acessar cadavidaimporta.com.br, cadavidaimporta.com.br, acesse monitoramento de homicídios, você vai encontrar de maneira muito fácil dados oficiais, inclusive da SUPESP, da Secretaria de Segurança Pública, dispostos para todo o Ceará, porque para nós é importante que o Ceará debata como é que ele pode prevenir homicídio, sobretudo dos mais jovens. Nesta caminhada de 6 anos, eu percorri mais de 150 de escolas, comunidades, audiências públicas em câmaras municipais, levamos o comitê para além do Brasil,
apresentamos em certames internacionais sobre criminologia, em certames internacionais sobre indicadores sobre infância e adolescência. Temos participado desse circuito da universidade. Aqui, mais uma vez, também um agradecimento muito grande à Universidade Pública Cearense, aos seus pesquisadores, de onde saem os nossos pesquisadores. Saem do LEV, do Lab Vida, do Covil, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, também da Universidade de Fortaleza. A parceria com o movimento Cada Vida Importa, fundamental para dar sequência e mobilização a esse movimento. Mas muito há a ser feito. Finalizamos há muito pouco uma pesquisa sobre o assassinato de meninas. Meninas. Foram 118 meninas assassinadas em 2018. Acabamos de lançar mais um relatório semestral sobre o nosso trabalho, sobre a qualidade dos dados, em especial as mortes a esclarecer. A necessidade que tenhamos mais e melhor investigação. Estamos conversando com o Poder Judiciário para que nós possamos ter maior responsabilização. Tem muito a ser feito. No ano passado, a cada semana, 10 mães, pais, companheiros e companheiras, amigos, primos, padrastos, madrastas, enterraram seus adolescentes por semana na faixa de 10 a 19 anos. 10 por semana. Esse talvez seja o maior, mais dramático, mais pungente desafio das nossas gerações. Eu repito sempre isso. Na época dos meus pais, o grande desafio era a mortalidade infantil. Mortalidade infantil no Ceará já foi maior do que 100 por mil, e ela hoje está na faixa de 17 por mil, e isso em razão de uma mobilização muito grande desde o final dos anos 70, mas sobretudo nos anos 80, em razão de uma tecnologia social potente, como é a tecnologia do agente comunitário de saúde, da visita domiciliar, do soro caseiro. Esse era o grande desafio da época dos meus pais. Enfrentar a mortalidade infantil no sertão cearense, no semiárido cearense. Fazer diminuir a mortalidade infantil. Qual é o desafio das nossas vidas? Uma cidade que tem hoje, no caso de Fortaleza, 42 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mas, sobretudo, concentrados em não mais que 20 territórios, não mais que 20 bairros, não mais que 20 bairros, num verdadeiro extermínio socio-racial geracional, o extermínio da juventude negra periférica. É, sobretudo, políticas públicas que permitam a este jovem, sobretudo o corpo jovem negro periférico, acesso à vida digna. Por que esse jovem morre? Porque todas as nossas pesquisas indicam: faltou oportunidade de vida. A evasão escolar, o abandono escolar, a ausência de política pública de juventude e cultura no território, uma relação conflituosa na comunidade, as ameaças permanentes, a grande circulação de armas, a ausência de qualificação profissional e de oportunidades de trabalho e renda, a ausência, inclusive, de autoestima. Muito recentemente, uma pesquisadora dizia: o que as organizações armadas oferecem aos nossos jovens? Reconhecimento, pertencimento, poder e autonomia e capacidade de consumo. Por que nós não fazemos isso? Através de um conjunto de políticas públicas potentes, compreensivas, universais e que cheguem antes da violência ser instalada. Porque aquele jovem, ele está morrendo nessa lógica socio-racial opressora, porque a estrutura da sociedade fecha portas. É necessário abrir portas. Não é necessário afunilar, não é necessário diminuir o acesso dele à polícia, é necessário
ampliar a política pública dirigida, sobretudo, na faixa etária de 10 a 19 anos. 10 a 19 anos. Pelo que, nesses 6 anos de atuação, nós temos feito esse verdadeiro périplo, essa missão. Nós adotamos isso como uma missão. Portanto, fica aqui o meu registro de tudo que nós fizemos. Acesse tudo que nós fizemos no nosso site, nas nossas redes sociais, cadavidaimporta.com.br. Estamos hoje influenciando políticas públicas estaduais, como é, por exemplo, o Previl. Mas eu quero conclamar você de entender que a prevenção à violência é o nosso grande desafio, a nossa grande missão. Muito vale o já feito, mas muito vale o que virá, porque nós não podemos estar satisfeitos com a situação atual, que ainda é uma situação de uma gigantesca epidemia de homicídios. E a equipe do comitê, aos deputados e deputadas, em especial a mesa diretora, o deputado Zezinho Albuquerque, quando era presidente, foi o primeiro presidente que abraçou o comitê. Na sequência, o deputado José Sarto, na sequência, o deputado Evandro Leitão, os três, sequencialmente, fizeram um grande apoio ao comitê para pesquisa, condições infraestruturais. Aos nossos pesquisadores e pesquisadoras, aos nossos técnicos, o meu reconhecimento e minha gratidão. Aos nossos consultores e consultoras, aos nossos parceiros na sociedade civil, nas universidades públicas, aos parceiros na gestão pública, seja no governo do Estado, seja no governo municipal, à cooperação internacional, em especial no Fundo das Nações Unidas para a Infância, o nosso agradecimento. Aqui eu queria nominar em especial a equipe atual do comitê. O sociólogo Tiago de Holanda, a psicóloga Daniele Negreiros, o psicólogo Roger Souza, o jornalista Raimundo Madeira, o publicitário Joaquim Filho, a assistente social Messiane Vieira, a assistente social Franciane Santos, o nosso educador Joaquim Araújo, nossa advogada Estela Mares, que são fundamentais para manter viva esta memória, fundamental para que nós possamos, inclusive agora, nossa equipe fortalecida com estagiários e estagiárias também aqui da nossa última seleção. Quero agradecer ao denodo, à sensibilidade e concluir com a imensa verdade de uma das mães que nos chegaram. Eu ouvi muita coisa das mães. Uma mãe disse assim para mim uma vez: eu ouvi o tiro que matou meu filho. Tão próxima é a morte para essa mãe. Ela nunca vai esquecer isso. Mães dilaceradas pela violência. Outra mãe disse assim: se fosse o seu filho, alguma coisa teria acontecido. Porque o filho dela morreu pela violência e nada aconteceu, nada foi responsabilizado. Nós temos que compreender que isso nos toca como pessoas públicas, mas nos toca como seres humanos. Então, nesses 6 anos de trajetória do Comitê de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu quero reafirmar, mais uma vez, a nossa consigna. Cada vida importa. É fundamental dizer isso. Uma experiência pioneira em nível nacional e internacional, de uma casa parlamentar que produz conhecimento de boa qualidade para influenciar a política pública de prevenção à violência. Cada vida importa. E que o nosso trabalho seja, de fato, lá na frente, muito mais efetivo, para que esses indicadores ainda epidêmicos de homicídio na juventude, eles possam ser reduzidos. Que nós possamos reduzir a mortalidade juvenil, como foi possível no passado reduzir a mortalidade infantil, por um conjunto de políticas públicas de prevenção à violência. Então, eu me despeço agradecendo aqui a mesa diretora da Assembleia atual, na pessoa do deputado Evandro. Estamos lançando mais relatórios semestrais, mais notas técnicas, e estamos agora lançando mais a 5ª edição do curso Cada Vida Importa,
em plataforma online para todo o Brasil. Já chegamos a mais de 10 estados brasileiros com formação continuada. No nosso próxima edição de um curso de prevenção a homicídios, estaremos fazendo um curso específico para profissionais de educação do estado do Ceará. E aqueles e aquelas que partilharam conosco desse desafio, o meu reconhecimento, a nossa enorme gratidão. Seja na rede de educação, de saúde, de assistência, no movimento de direitos da criança, no movimento Cada Vida Importa, na gestão pública estadual, na gestão municipal, em todos os cantos do mundo, nas comunidades religiosas, nas comunidades territoriais, mas, sobretudo, aos movimentos de adolescentes, aos movimentos de juventude que clamam pelo respeito à sua vida. Muito obrigado.